Por que o corpo de Moisés não foi encontrado? O Êxodo foi a época de Moisés e o Êxodo é o relato da maior fuga na história, onde mais de 2 milhões de escravos fugiram de um dos países mais fortemente protegidos do mundo. É uma história incrível, com uma série de milagres, incluindo alguns dos mais conhecidos na Bíblia. Naquela época, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés, que testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos. Vários milagres ocorreram em sequência, à medida que Deus intervinha em favor do seu povo. Alguns dos milagres parecem ser mágicos, como quando a vara de Moisés se transformou em uma cobra, onde Deus demonstrava seu poder sobre tudo que havia criado para o bem-estar de seu povo. Moisés foi um homem que escapou da morte no momento de seu nascimento. O faraó havia ordenado que todos os filhos do sexo masculino fossem jogados no rio. A maioria das pessoas está familiarizada com essa história. O rio Nilo estava cheio de crocodilos, e os egípcios acreditavam que a extinção era necessária para diminuir com sucesso o número de israelitas. Assim, o bebê Moisés deveria ter morrido, mas, como José, Moisés foi criado na corte e recebeu a melhor educação na universidade egípcia, graças à providência de Deus para os judeus. Moisés foi o segundo homem mais importante no Antigo Testamento, depois de Abraão. Sua época como príncipe egípcio chegou a um fim repentino, no entanto, quando ele perdeu a paciência com um dos capatazes egípcios e o matou, após o qual ele teve que fugir pela sua vida. As estatísticas de vida de Moisés são fascinantes de se ler. Ele passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto aos 40 anos de idade, antes de retornar para viver entre os israelitas por mais 40 anos. A mão de Deus estava claramente em ação. O encontro de Moisés com o Senhor através da sarça ardente também é fascinante, não apenas por causa da sarça ardente em si, mas pelas justificativas de Moisés. Porque ele estava em solo sagrado, Deus ordenou que Moisés removesse seus sapatos primeiro, e então disse a Moisés que ele seria o escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Moisés apresentou 5 razões pelas quais ele não deveria fazê-lo. Primeiro, ele disse que era insignificante. Em seguida, ele afirmou que era ignorante e não tinha nada a dizer. Sua terceira desculpa foi que ele seria incapaz de convencer as pessoas de que Deus havia falado com ele e o comissionado para liderá-los. Deus disse que seu poder estaria com Moisés e que ele realizaria milagres. Então Moisés afirmou que tinha dificuldades de fala, mas Deus providenciou seu irmão Arão para ser seu porta-voz. Deus não escolheu revelar muito a respeito das circunstâncias da morte de Moisés. Existem 3 referências na Bíblia sobre a morte e o sepultamento de Moisés, e cada uma dessas referências empresta um senso de mistério em torno da vida e morte do grande profeta. Foi determinado que ele tinha 120 anos no momento de sua morte. Deuteronômio 34:7 afirma: e Moisés tinha 120 anos quando morreu, sua visão não estava enfraquecida, nem o seu vigor tinha diminuído. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado de volta. Moisés morreu sozinho, com as costas apoiadas na rocha no topo do Monte Nebo, olhando para a terra que havia sido prometida, mas na qual ele nunca pisaria. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá Quedes. Ele liderou os israelitas até a beira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar. Deus mostrou a Moisés a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse nela. Há uma passagem intrigante em Judas 1:9 que diz que o arcanjo Miguel disputou com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Embora não saibamos exatamente quando e por que isso ocorreu, provavelmente aconteceu durante o enterro de Moisés. Também não entendemos por que o diabo e Miguel estavam discutindo sobre o corpo.
O diabo alegou ter direito sobre o corpo de Moisés devido ao assassinato de um egípcio, mas o arcanjo Miguel repreendeu o diabo e o Senhor mesmo sepultou Moisés. A época de luto de 30 dias após a morte de Moisés excedeu o período normal de luto de 7 dias. A maioria de nós não gosta de dizer adeus àqueles que nos importam. A separação é difícil, seja na escola ou em um cemitério. Acreditamos que é apropriado chorar como filhos de Deus, mas não há necessidade de desespero, pois sabemos que sentimos dor aqui e os falecidos não a sentem lá. Nós podemos estar lutando aqui, mas os falecidos não estão. Sabemos que os falecidos estão em paz na presença de Deus agora. Séculos depois, lemos nos evangelhos que Moisés falou com Jesus no topo de uma das montanhas, mas ele nunca entrou em Canaã em sua vida terrena. Ele também foi sepultado no Monte Nebo, embora não por seu povo, como indicado no Novo Testamento. De acordo com vários comentaristas, Deus sepultou Moisés em segredo e sem um marco de sepultura, para evitar que o túmulo se tornasse um local de culto ou adoração. Outro mistério envolve Judas 1:9, onde aprendemos que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Essa história envolve Moisés e outros dois personagens. O primeiro é Satanás, que é descrito na Bíblia como um inimigo angélico de Deus, por extensão, o inimigo e oponente daqueles que seguem a Deus. Satanás é um ser pessoal com mente, sentimentos e escolha. Ele é um ser criado e não é equivalente a Deus. Ele tentou Eva pecar no jardim do Éden, e Adão a seguiu no pecado, mergulhando toda a raça humana em uma maldição. O arcanjo Miguel é outro personagem. Ele é o arcanjo cujo nome significa quem é com Deus. Miguel é uma das figuras angélicas mais conhecidas na Bíblia. Não sabemos exatamente quando ocorreu esse debate angelical, mas provavelmente aconteceu durante o sepultamento de Moisés. A Bíblia não entra em detalhes sobre as circunstâncias precisas desse evento. Não sabemos por que o diabo e Miguel estavam disputando o corpo de Moisés. O diabo estava reivindicando o corpo com base no assassinato de um egípcio, enquanto o arcanjo Miguel repreendeu o diabo, confiando no poder e na autoridade de Deus. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o propósito ou resultado dessa disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo. O texto então discute os papéis de Moisés, do diabo e do arcanjo Miguel, bem como o mistério em torno da disputa sobre o corpo de Moisés. Fala também sobre o significado espiritual e a importância das escolhas e ações de Moisés em relação à terra prometida, ao relacionamento com Deus e ao simbolismo de Cristo como a rocha espiritual. O texto menciona que o castigo de Moisés por desobediência, orgulho e má representação do sacrifício de Cristo foi severo. Ele foi proibido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência às ordens de Deus para falar com a rocha em vez de golpeá-la. Embora a punição possa parecer severa, ao examinarmos as ações de Moisés mais de perto, notamos várias falhas. Moisés desobedeceu a um comando direto de Deus, que lhe disse para falar com a rocha. Em vez disso, ele a golpeou com sua vara. Anteriormente, quando Deus trouxe água de uma rocha, ele disse a Moisés para golpeá-la com uma vara. No entanto, as instruções de Deus eram diferentes nesse caso. Deus queria que Moisés confiasse nele, especialmente depois de terem estado tão próximos por tanto tempo. Moisés não precisava usar força, tudo o que ele precisava fazer era obedecer a Deus e confiar que ele cumpriria sua promessa. Além disso, Moisés assumiu o crédito por trazer água da rocha, em vez de atribuí-lo a Deus. Moisés fez isso publicamente, e Deus não poderia permitir que isso passasse despercebido, esperando que os israelitas entendessem sua santidade. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, afirma que eles beberam da mesma água espiritual, porque eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo.
A rocha que deu água é usada como um símbolo de Cristo A Bíblia repete várias vezes nos Salmos e em Isaías que Cristo é nossa rocha e fundamento, e que ele foi ferido por nós e trará fluxos de água viva para nós, isto é, a salvação. Além disso, Hebreus afirma que Cristo morreu de uma vez por todos, e nenhum sacrifício adicional por pecados é necessário. O Senhor pretendia que Moisés golpeasse a rocha apenas uma vez no deserto, como uma imagem de Jesus sacrificado uma vez para trazer salvação. Mais tarde, em Números, capítulo 20, o Senhor instruiu Moisés a falar com a rocha para preservar a imagem criada em Êxodo, capítulo 17. Quando Moisés optou por golpear a rocha novamente, ele quebrou a imagem pintada em Êxodo, capítulo 17. Se Deus não tivesse corrigido o erro de Moisés, ele teria sido confundido pela imagem distorcida e teria concluído erroneamente que Jesus, a rocha, teria que ser sacrificado repetidamente para nossa salvação. Deus repreendeu Moisés para garantir que entendêssemos a imagem da rocha, prevenindo de entrar na terra prometida corretamente. Durante esse processo, o Senhor criou uma nova imagem para apoiar a compreensão correta da salvação, excluindo Moisés da terra prometida. Isso demonstrou que não podemos entrar na salvação, ou seja, na terra prometida, por meio das obras da lei, representadas por Moisés, mas apenas por meio do trabalho de Jesus. Apesar de sua punição, Moisés continuou a liderar o povo fielmente e a honrar a Deus, exemplo de fé, perseverança e confiança em Deus, e sua história continua a inspirar e ensinar aqueles que seguem a fé hoje. O texto termina reafirmando a importância da fé em Deus, mesmo diante de mistérios e desafios. Ele encoraja os leitores a confiarem nas promessas de Deus e a seguirem os exemplos de pessoas como Moisés, que enfrentaram desafios e adversidades com fé e obediência. A história de Moisés serve como um lembrete de que Deus está sempre no controle, cumprindo seus planos e propósitos, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Além disso, o texto destaca que a morte de Moisés não é o fim da história. Ele fala sobre eventos que ocorreram após a morte de Moisés e como a narrativa bíblica continua a se desenrolar. Moisés é apenas um capítulo na história mais ampla da fé e da relação entre Deus e seu povo. Em resumo, o texto explora a vida e a morte de Moisés, destacando seus feitos, desafios e importância espiritual. Ele ressalta o papel central de Moisés na história bíblica, bem como as lições espirituais que podemos aprender com sua vida e exemplo. O texto enfatiza que o propósito da história de Moisés vai além das circunstâncias de sua morte e sepultamento. Ele ressalta que Deus estava usando Moisés para transmitir lições importantes sobre obediência, fé e confiança. A vida de Moisés é uma narrativa que ecoa através das eras, servindo como um testemunho duradouro do poder e da fidelidade de Deus. Ao falar sobre o arcanjo Miguel e a disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés, o texto aponta para uma dimensão espiritual que vai além do que os olhos humanos podem ver. Isso demonstra que as batalhas espirituais são reais e que o Senhor está sempre no controle, mesmo nos bastidores da história humana. O texto também ressalta o papel único de Moisés como líder que conduziu os israelitas através do deserto e os guiou na jornada em direção à terra prometida. Sua liderança corajosa e sua relação íntima com Deus fizeram dele uma figura inestimável na história bíblica. O texto conclui reiterando a importância de entender as lições espirituais e os simbolismos contidos na história de Moisés. Moisés desempenhou um papel vital na preparação do caminho para a vinda de Cristo, apontando para o Salvador que viria para redimir a humanidade. Seu papel como mediador, líder e exemplo de fé tem implicações profundas para a compreensão da relação entre Deus e seu povo. A história de Moisés é uma recordação de que Deus age de maneiras misteriosas e muitas vezes inesperadas, mas seus propósitos são sempre fiéis e verdadeiros. Moisés, apesar de suas imperfeições, é lembrado por sua dedicação a Deus e ao seu povo. Ele é um exemplo de como Deus usa pessoas comuns para realizar seus planos extraordinários.
O texto finaliza com uma ênfase na importância da fé e confiança em Deus, mesmo quando os detalhes estão ocultos. Ele ressalta que a vida de Moisés é uma história de confiança em meio a mistérios, e que Deus sempre guia aqueles que o buscam de coração. A história de Moisés não é apenas sobre o passado, mas também tem implicações para o presente e o futuro. A mensagem é clara, e a fé em Deus é o alicerce de nossas vidas, permitindo-nos enfrentar as incertezas e desafios com esperança e coragem. Por fim, o texto conclui com uma nota de encorajamento. Assim como Moisés enfrentou seus desafios, perseverou na fé e deixou um legado duradouro, também podemos confiar em Deus para nos guiar, capacitar e transformar. A história de Moisés é um exemplo de como Deus trabalha através de pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos.